escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Até aqui, somente, até aqui hoje, vamos ficar nessa passagem mais curta. E eu quero trabalhar algumas questões do texto com vocês, eu já peço que o Christian passe, eu quero fazer algumas considerações preliminares aqui. Acredito que todos vocês observaram a palavra apóstolo no texto. Em alguns casos, até dá a ideia de que apóstolo e discípulo são sinônimos. E, de certa forma, não está errado pensar assim. Mas há uma diferença entre apóstolos e discípulos. Porque diz que Jesus chamou os seus discípulos e dos discípulos ele escolheu 12 apóstolos. Então é um grupo diferenciado. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse conceito. E a palavra apóstolo, no seu sentido original, mais primitivo do grego, significa enviado. Seria isso. Alguém que está sendo mandado para uma outra região com uma missão, seja para levar uma mensagem, seja para plantar uma igreja, seja para fazer uma outra tarefa, enfim. Um apóstolo era um enviado. Num primeiro momento, a palavra significa apenas isso. Embora ao longo de seu ministério Jesus tivesse muitos discípulos, cerca de 120 registrado em Atos 1,15, e aí a gente pensa assim, puxa, mas Jesus teve muita gente ao seu lado. Teve uma vez, por exemplo, que ele multiplicou pão e peixe e alimentou mais de 5.000 pessoas, porque o texto diz que comeram naquele dia 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças que também comeram. Então era muita gente. Mas discípulos mesmo, e nós vamos a partir de agora trabalhar com esse princípio, o que é discípulo e o que não é, especialmente nos próximos cultos, quando a gente olha a partir do versículo 17 das nossas Bíblias, vocês podem dar uma olhada, vocês que têm a sua Bíblia aberta, a partir daqui a gente vai começar a trabalhar essa diferença entre os discípulos de Jesus e as multidões que estavam à sua volta, porque existiam muitas pessoas à sua volta, mas nem todo mundo era discípulo de Jesus. Assim como a gente vê hoje, tem muita gente dentro das igrejas. Existem igrejas que têm centenas de pessoas, milhares de pessoas, mas nem todos são discípulos de Jesus. E a própria palavra de Deus, ela vai mostrar, através das atitudes e características, quem é e quem não é. Mas isso é a pregação do próximo domingo. Eu já estou quase adiantando o assunto e vamos parar por aqui. Mas quando a gente olhar para o início da igreja, e quando que a igreja começa? Primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos é o início da igreja ali. Jesus trabalha 3 anos, cerca de 3 anos e meio com um grupo de pessoas. Ele prepara essas pessoas. Desses que ele prepara, ele chega numa dada ocasião enviar 70 discípulos seus para uma missão. Mas desses 70 ainda de uma forma mais específica, ele trabalhava particularmente com 12, que eram aqueles, e nós temos aqui alunos do seminário, o Renan, o Christian, o Luiz, a Ana, que está lá em cima com as crianças. Aqueles eram os seminaristas de Jesus. Estavam fazendo seminário em tempo integral, presencial, 3 anos e meio. Acho que dá para considerar até bacharel, né? 3 anos e meio ao lado de Jesus dá até para considerar bacharel em teologia. Eles estavam ali ao lado de Jesus. Mas quando a igreja começa 3 anos e meio depois, registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, diz que estavam reunidas ali quase 120 pessoas. É um bom número. Nós aqui normalmente, quando estamos com a casa cheia, a gente chega a reunir 40, no máximo 50, porque é o número de cadeiras que nós temos. Mas eles já estavam reunindo cerca de 120 pessoas. 12 ele escolheu de forma mais específica para darem continuidade ao seu trabalho e serem os seus representantes na igreja que estava se formando no primeiro século. Isso já há 2000 anos, né? Eram pessoas comuns. Quem? Os apóstolos. Os apóstolos eram pessoas comuns.
Nada de santos ou de super-homens. Apenas pessoas comissionadas, ou seja, eles tinham uma missão, Deus deu uma missão a eles, pessoas comissionadas e que foram treinadas pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Jesus. E esse texto de quando Jesus chama os seus discípulos também está registrado pelo evangelista Marcos. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, fica em Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao 15 que eu vou ler, e diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então essa era a escola de Jesus. Ele separa e ele prepara esses 12 para estarem com ele, para caminharem com ele, para andarem com ele, e ele os envia, ou seja, ele dá uma missão para esses homens e delega e coloca sobre a vida deles autoridade, inclusive sobre as forças do mal. Esses eram os apóstolos. A importância dos apóstolos para a época foi transmitir os ensinamentos de Jesus num período onde o Novo Testamento ainda não existia e os evangelhos estavam em formação. E aqui eu faço um parêntese bem breve. Às vezes, quando a gente pega a nossa Bíblia e lê, eu estou lendo aqui o Evangelho de Lucas, vocês leram comigo, a gente tem a impressão de que aqueles que escreveram, embora os que escreveram nem todos fossem apóstolos, porque, por exemplo, Marcos e Lucas não estão naquela lista de 12 apóstolos. Tem muita gente que confunde. Os apóstolos Mateus, Marcos, Lucas, João, não. Mateus era apóstolo, Marcos não era, Lucas não era, porém João era. Então, os 4 evangelhos são escritos por 2 apóstolos e 2 discípulos que não eram apóstolos. Não faziam parte daquele primeiro grupo de 12 separados por Jesus. Mas às vezes a gente tem a impressão de que Jesus está caminhando e vem alguém atrás com um caderninho, registrando tudo o que ele fazia. Jesus curou um cego, anota aí. Jesus curou um cego. Agora Jesus transformou água em vinho, anota aí. Jesus está transformando água em vinho. Algumas pessoas têm essa impressão, mas ela está equivocada, porque o evangelho, ou os evangelhos, eles começam a ser escritos cerca de 18 anos depois da morte de Jesus. Então a igreja pós-ascensão de Cristo, ou seja, a igreja que começa a partir de Cristo ter subido aos céus, ela é uma igreja que está fundamentada na tradição oral. O que é a tradição oral? A história é contada. Olha, eu andei com Jesus, eu ouvi os ensinamentos dele, eu lembro o que ele falou sobre esse assunto e eu vou transmitir para vocês. Então, nesse período, era fundamental que a igreja tivesse representantes legais e que tivessem andado com Jesus. Por isso, os 12 apóstolos, eles são fundamentais para o início da igreja. Por que eu digo hoje, nós não precisamos de apóstolos? Embora algumas igrejas ainda tenham. O apóstolo fulano, o bispo não sei o que, o apóstolo não sei das quantas. Por que eu digo que nós não precisamos? Porque nós não precisamos de representantes legais instituídos por Deus para nos contar o que Jesus fez. Porque esses apóstolos que existem hoje, eles não são testemunhas oculares do que Jesus fez. Aqueles daquela época eram. E aí, o que nós temos hoje que é a garantia para nós? É a Bíblia. Nós temos acesso à Bíblia. Você quer saber a história de Jesus? Você se interessa sobre o assunto? Quer saber mais sobre o que ele fez? Qual foi a sua obra? Os seus ensinamentos? Leia a palavra de Deus. E não apenas escute o que os pregadores estão falando, seja nos templos, nas igrejas, na internet. Leia. Muitas vezes nós cometemos erros. Aprendemos errado porque nós ouvimos e damos créditos a isso que nós ouvimos. Não, é isso mesmo, porque o pastor falou. Vamos olhar na palavra de Deus e ver o que a Bíblia ensina sobre determinado assunto. E eu coloquei aquele texto ali de Atos 2,42 que mostra que a igreja do primeiro século ela aprende com os apóstolos. Por quê? Porque ainda não tinham o Novo Testamento escrito. A Bíblia ainda não estava completa. Os evangelhos, a história de Jesus ainda não estava no papel. Ela foi, no decorrer dos anos, sendo colocada no papel. Até o ano 90, 95, por exemplo, fechou. Foi o último livro a ser escrito pelo apóstolo João, chamado Apocalipse, e encerra na década de 90. Aí então nós temos acesso ao Novo Testamento.
Só que isso também é uma outra história, porque a igreja do segundo século ainda não tinha convicção de quais eram os 27 livros inspirados por Deus. E esse é um outro processo, é uma outra história que vai ficar para outro dia. Volta no texto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, o ensino, e algumas Bíblias de uma tradução mais formal trazem a doutrina dos apóstolos, era fundamental para a formação da igreja que estava nascendo. O ensino dos apóstolos. Aqueles que andaram com Jesus e transmitiam esses conhecimentos para a formação da igreja. Vamos um pouquinho mais. E agora, olhando para o nosso texto, existem alguns fatos que o nosso texto traz, o texto que nós lemos, que são curiosos. Que diz assim, num daqueles dias Jesus saiu para um monte a fim de orar. Vocês leram isso na Bíblia de vocês e foi projetado ali na tela. Jesus orou no monte. Um outro detalhe é que diz que Jesus orou a noite toda, a madrugada toda. E nós vamos desmistificar um pouco esse texto, porque isso tem virado doutrina para algumas pessoas e para algumas igrejas. O fato de Jesus orar em um monte não significa que este seja o lugar ideal ou indicado para a oração. Ou que a oração realizada em um monte tenha maior eficácia do que a oração realizada em qualquer outro lugar. Muito menos que deva ser feita na madrugada. Isso é mito. E mais uma frase, precisamos entender a diferença entre um texto descritivo e um texto prescritivo. E o pessoal que fez aula de hermenêutica comigo no seminário sabe a diferença disso. O que é um texto descritivo? Um texto descritivo é aquele texto que está contando o que aconteceu. Olha, Jesus foi no monte orar. O texto está apenas com a intenção de contar o que Jesus fez. Ele foi no monte orar. Mas o fato de Jesus ter ido e de Lucas e Marcos terem registrado não significa que isso é um mandamento para as nossas vidas. Agora, um texto prescritivo, aí é um mandamento para as nossas vidas. Um texto prescritivo sobre oração, por exemplo, Jesus diz assim, entra no teu quarto e em secreto, ora ao teu pai em secreto, que te vê em secreto te vai recompensar. Quer dizer, isso é prescritivo, Jesus está nos mandando orar. E de preferência que oremos em secreto, não orar para que todo mundo veja que estamos orando. Isso não tem nada a ver com a oração realizada no culto. Mas o contexto da época mostrava que alguns religiosos gostavam de mostrar a sua religiosidade. Eles iriam no meio da praça orar. Ó Deus, estou aqui para orar, para as pessoas verem, olha como esse cara é religioso. Assim como a gente vê pessoas carregando cruz, batendo nas costas, subindo degrau de escadas de joelhos, talvez para que as pessoas vejam, olha só, ele está sofrendo os flagelos por amor a Cristo. A palavra não nos manda fazer isso. Orar no monte, e aí criou-se uma cultura na igreja evangélica, principalmente na igreja evangélica de raiz pentecostal, criou-se uma cultura de que lá no monte é o lugar melhor para orar, porque lá no monte a gente ora e como a gente está mais perto do céu, então Deus vai responder e vai ouvir a nossa oração com maior facilidade. Gente, nós precisamos entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele te ouve no monte, Ele te ouve no buraco, Ele ouviu Jonas no ventre do grande peixe, Ele ouviu Daniel na cova dos leões, Ele ouviu os 3 amigos de Daniel na fornalha, Ele nos ouve em qualquer lugar. É limitar Deus, dizer que Ele ouve as nossas orações no monte, por isso que as pessoas sobem o monte. Aí eu fico pensando, e quem nasceu numa região que não tem monte, como a minha região, por exemplo, a Campanha, região da Campanha Gaúcha, não tem monte, é um plano. Aí não pode orar, porque daí não tem monte, aí tem que construir um monte, trazer caçambas de terra para fazer um monte para oração. Outra coisa, oração na madrugada, não, vamos orar de madrugada, e alguém diria assim, vamos orar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor, tem gente dormindo, e aí a gente entra na fila e vai ser ouvido. Isso é mentira, por quê? Porque na madrugada, quando a gente vai orar, a China está acordada, e estão os chineses orando. Então não funciona isso. Tem um monte de crente chinês orando, no que para nós é madrugada, para eles é dia. Né? Então, assim, algumas coisas que foram sendo criadas no meio da igreja. Onde é que está o povo de Deus que ora no monte e que ora de madrugada? Parecendo que isso fosse uma espiritualidade, mostrando que essas pessoas têm mais experiências com Deus,
ou que são pessoas mais fiéis a Deus, ou que são pessoas que ouvem mais a voz de Deus. Gente, o importante é que nós precisamos orar. Seja no seu quarto, seja na sala de sua casa, no sofá, seja no carro. Alguém me contou esses dias, olha, eu estou com tão pouco tempo que o meu período de oração tem sido no volante. Quando eu vou para o trabalho, dá cerca de 30, 40 minutos eu vou falando com Deus, eu escuto uma música, um hino, eu coloco a Bíblia em áudio, eu escuto a Bíblia em áudio, eu vou falando com Deus, ok. E por que Deus não pode ouvir alguém que ora no carro? Ouve quem ora no monte, ouve também. Mas em qualquer lugar ele nos ouve. Isso nós precisamos entender e precisa ficar claro para nós. E quem vai no monte orar não é melhor do que nós que não oramos no monte. Uma vez no final de um culto, há muitos anos, numa igreja onde eu estava pregando, e uma irmã dessa igreja, ao final do culto, veio me cumprimentar pela mensagem e me abraçou chorando e disse: pastor, ora por mim, porque eu não estou conseguindo orar de madrugada. Eu coloco um relógio para despertar e depois eu sigo dormindo. Aí eu abracei a irmã e disse assim: irmã, vamos chorar junto, porque eu também não consigo, irmã. Porque de madrugada eu durmo, o pecador que eu sou. Não tem nada a ver se você ora de madrugada. Tem pessoas que têm uma facilidade para ficar acordada de madrugada, quer orar nesse período, ore. Tem gente que levanta cedo no gás. Vocês já viram pessoas 6 da manhã, conseguem levantar naquela energia. Eu levanto às 6, eu me acordo às 8, às 9, eu demoro para funcionar. Agora de noite eu sou mais ligado, eu estudo à noite, eu leio à noite, e não é por isso que eu sou mais ou menos crente do que ninguém. Mas o importante é que nós precisamos orar. Vamos passar um pouco, e aí eu vou falar nessa noite sobre a prática da oração, baseado nesse texto, num texto que diz que num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar. Vamos esquecer a palavra monte no texto. A palavra monte não é a palavra-chave no texto. Mas vamos pensar na frase que diz: num daqueles dias Jesus foi orar. Isso que nos importa. Vamos passar? Na correria do dia a dia, precisamos parar tudo e tirar um tempo para estarmos a sós com Deus em oração. E é isso que fica de mensagem para nós hoje. Quem veio na sexta-feira ouviu o Christian falando sobre as duas irmãs de Lázaro, Maria e Marta. Maria, aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, Marta, ocupada com tantos afazeres, e criticou a sua irmã, e pediu que Jesus desse um jeito na sua irmã. Jesus, tu não vai falar nada, ela está ali, ó, sentada, e eu estou lavando a louça sozinha. E aí Jesus diz para ela: olha, Marta, tu estás ocupada com tantas coisas, mas uma apenas é a importante. E Maria escolheu a parte boa, o lado bom. Ela parou para ouvir. E às vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos afazeres, é trabalho, é faculdade, é cuidar dos filhos, é atender a casa, é lavar o carro, é tanta coisa, que um dia às vezes parece ser curto. E quem não teve essa impressão, puxa vida, 24 horas para mim está sendo pouco, eu precisaria de um dia maior. Eu precisaria de um dia de 26 a 28 horas, porque só 24 não dá. Só que o problema não é o tempo de um dia. O tempo de um dia é o mesmo. A questão é como que nós nos organizamos no tempo de um dia. Como que nós separamos, porque Christian falou sobre isso sexta-feira, o que é prioridade nas nossas vidas. Quando nós colocamos isso como prioridade, então nós achamos tempo. Tem um pastor amigo meu que fala uma frase que é muito verdadeira. Ele diz o seguinte: para quem quer, sempre tem um jeito. E para quem não quer, sempre tem uma desculpa. Eu não é verdade, gente. Eu não é verdade. Para quem quer, sempre tem um jeito. Desliga a televisão, sai da rede social, um chimarrão a menos com os amigos, sei lá. Para quem quer, sempre tem um jeito. Mas para quem não quer, sempre tem uma desculpa. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E a gente nunca vai ter, se não nos organizarmos e colocarmos uma lista de prioridade na nossa vida. E isso não é só com oração, não é só com leitura bíblica. Tem pessoas que têm dificuldade no casamento, dificuldade no relacionamento familiar, estão perdendo os seus filhos dentro de casa porque o moleque está ali, quer jogar bola com o pai, e o pai nunca tem tempo.
Mas será que de fato não tem tempo? Ou será que não coloca isso como prioridade na sua vida? É algo que nós precisamos pensar. É algo que nós precisamos refletir. E precisamos identificar quando isso ocorre conosco. E é muito fácil nós nos envolvermos. Tem um outro amigo meu, eu vou citar vários amigos meus. O bom de ter vários amigos é que a gente sempre lembra das frases deles. Um outro amigo meu que chama algumas coisas de ladrão de tempo. Como existem coisas que roubam o nosso tempo? São coisas que não nos agregam nada, não são nenhum pecado, não tem problema nenhum se você é colecionador de figurinha da Copa de 70, por exemplo. Legal. Mas quanto do seu tempo dedica para colecionar, para adquirir figurinhas da Copa de 70, e quanto do seu tempo você dedica para estar com seus filhos, para estar com a esposa, para tirar um tempo para oração, para leitura bíblica? Veja como é fácil nós descobrirmos e identificarmos os ladrões de tempo na nossa vida, que não agregam muita coisa, mas estão nos roubando a parte boa, aquilo que Jesus disse para Marta: olha, Maria, a tua irmã, escolheu a parte boa. Coloca uma frase aqui, no ano dos 500 anos da Reforma, e o Christian citou essa frase também, eu pego emprestada porque eu já conhecia a frase, onde Lutero diz assim: na verdade eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que passarei as 3 primeiras horas em oração. Às vezes a gente pensa assim, é um exagero. Não, é uma hipérbole isso. Pode até ser que tenha esse caráter de figura de linguagem, ser exagerado, mas às vezes a gente fica naquela preocupação, eu tenho tanta coisa para resolver, e corre para cá e corre para lá, e no fim não resolve nenhuma. E essa que é a grande questão. Eu tenho que separar um tempo para orar. Eu tenho que separar um tempo para orar, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que separar. E fica ali reclamando que não tem tempo, onde poderia estar aproveitando esse tempo. E aí o Lutero diz essa frase: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não orar pelo menos 3 horas, não vou conseguir resolver elas. Então eu primeiro tenho que começar pela oração. Eu quero acreditar, pela vida, pela história, pelo legado que ele deixou, que isso era verdade na sua vida. E de certa forma também, para a minha vida, causam uma certa vergonha. Porque às vezes a gente quer separar um tempo para orar. Quem já fez isso? Não precisa levantar a mão, eu levanto por vocês. Hoje eu vou orar 30 minutos. Aí dobra o joelho e ora 10. E olha para o relógio, eu não acredito que só passou 10. Eu estou aqui há 1 hora orando e só passou 10 minutos. Porque a gente perde a noção do tempo. Tá? Vamos passar ali. Esse sino sempre me avisa que eu tenho que continuar indo para o final da mensagem. Precisamos dedicar um bom tempo para oração e parar com as inúmeras desculpas. Precisamos dedicar tempo. Não é perder tempo. É dedicar. É investir. É ganhar tempo. Nós não perdemos tempo orando. A gente perde tempo com outras coisas. A gente não perde tempo lendo a Bíblia, meditando, refletindo. A gente não perde tempo fazendo essas coisas. A gente ganha, a gente investe, a gente acumula. Nós precisamos dedicar um bom tempo. Você já pensou? Vou falar agora para os casais aqui. Sejam casados, sejam noivos, até para os solteiros que estão aí à espera de um milagre. Para esses também vale. Você já pensou dizer que ama aquela pessoa, mas nunca tem tempo para ela? Nunca tem tempo. Vamos sair? Não, estou sem tempo. Vamos conversar um pouco? Não tenho tempo. Daqui um pouquinho, essa pessoa vai cansar disso. Puxa vida, diz que me ama, mas nunca tem tempo para mim, tem tempo para as amigas, tem tempo para cuidar da beleza, e é importante fazer isso também. Tem tempo para as compras, tem tempo para limpar a casa, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para mim. A pessoa já vai começar a ficar um pouco achando difícil que seja sincero esse sentimento. E vocês já pararam para pensar que muitas vezes isso nós não gostamos quando fazem conosco. Mas como que nós reagimos, ou melhor, como nós agimos em relação a Deus? Senhor, Tu és o meu tudo. A gente canta muitas vezes isso: eu te amo, Senhor. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, Tu és a coisa mais importante na minha vida.
E Ele está olhando para nós, beleza, e quando é que tu vai tirar um tempo para mim? E sabe que às vezes as pessoas acham que o relacionamento com Deus ele está limitado a um culto de domingo das 19 às 21, das 19 às 20h30. Ou aqueles que vêm na sexta, que não são todos os que vêm no domingo que vêm na sexta, os que vêm na sexta. Não, o meu relacionamento com Deus está em dia. Eu vim na sexta-feira no culto e no domingo está de bom tamanho. E aí tinha alguém que dizia assim, eu oro como Daniel, 3 vezes ao dia. Quem já leu a história de Daniel? A história de Daniel nos conta que Daniel orava 3 vezes ao dia. E alguém uma vez me disse, eu oro como Daniel, 3 vezes ao dia. Eu agradeço pelo café, pelo almoço, pela janta. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Amém. Aí acha que isso é dedicar tempo para Deus. Nós precisamos separar uma boa fatia, uma boa parcela do nosso tempo para Deus. Tem mais uma frase. Esse cara aqui, diferente do Lutero que eu citei antes, que ficou na história de 500 anos atrás, o John Piper ainda vive e é uma bênção esse pastor. Se você procurar na internet os sermões dele, tem muitos sermões legendados para quem, como eu, não domina o inglês. Para aqueles que dominam, tudo bem, mas para quem não domina, tem muito sermão legendado. É um grande homem de Deus e tem muitas coisas para nos ensinar. E escuta a frase que o cidadão ali escreveu. Uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. É ou não é verdade? E a gente está sempre com esse negocinho na mão aqui, né? Olha aqui, eu vou postar uma foto. Quem será que está curtindo a minha foto? Ah, tô bombando aqui, ó. Comentário, peraí, alguém comentou aqui, eu tenho que ler agora. E eu tenho que curtir o comentário de quem comentou. E eu tenho que responder o comentário. E a gente, você já pensou, já parou para calcular quanto tempo a gente perde aqui? E eu não estou dizendo que isso aqui é proibido, não. Eu não estou dizendo que você não deva ter uma rede social, seja Twitter, Facebook, WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação. Não, não estou falando isso. Mas quanto nós perdemos de tempo aqui, e quando a gente vai falar sobre oração, não, a orar, não tenho tempo. E o John Piper está dizendo que lá no último dia, no juízo final, aquelas pessoas que vão dizer para Deus assim, Deus, eu não orei mais porque eu não tinha tempo. O senhor sabe, né, Deus? Que eu era uma pessoa muito atarefada. E aí o John Piper disse que o Twitter, o Facebook e outras redes, na época que ele escreveu essa frase, essas duas eram as mais conhecidas, essas redes vão servir para provar que nós estávamos mentindo quando dizíamos que não orávamos por falta de tempo. Que grande realidade, e ao mesmo tempo traz um temor ao nosso coração e também que esse temor gere em nós despertamento. Amém? Amém? Eu perguntei amém só para ver se está todo mundo acordado. Vamos ao terceiro. E muitas vezes o fracasso de nossas decisões está relacionado à frequente falta de oração. O que isso tem a ver com o assunto? Tudo. Eu vou ao texto novamente, se você tem a sua Bíblia, leia, se você não tem, ouça. Eu vou ler de novo. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Olha aqui, de pouco tempo, passou a noite orando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos. Gente, aqui comigo, Jesus tinha algo muito importante para fazer. Ele tinha que escolher daquele grupo de pessoas que estavam à sua volta, ele tinha que escolher 12 para darem continuidade ao seu trabalho. Inclusive, ele tinha que escolher desses 12 um que ia ser o traidor. Vocês sabiam disso? Que Jesus já sabia que Judas ia trair? Tem gente que diz assim, puxa vida, Judas traiu Jesus, Jesus confiou nele e foi traído, Jesus foi pego de surpresa. Nada disso, Jesus já sabia que ele havia sido destinado para isso. A Bíblia fala isso, não é invenção minha. E Jesus, quando faz a escolha dos 12, tinha que inclusive saber e escolher qual que iria lhe trair. Uma decisão importante que marcou a história da igreja. Aqueles 11 que dão continuidade, tá? Depois há um grande debate se Matias foi o 12º apóstolo substituto de Judas, ou se foi o grande apóstolo Paulo que depois tem uma experiência com Jesus, indo a caminho
de Damasco para perseguir os cristãos. E nós não estamos aqui com o objetivo de finalizar o assunto, de dar um ponto final. O fato é que Jesus tinha uma decisão muito importante para tomar. E eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. É uma pergunta que eu faço para mim também. Vocês não precisam responder. Mas eu peço que vocês reflitam. Quantas vezes a gente tem uma decisão importante para tomar? Algo importante para fazer. E a gente vai e faz do jeito que vem na cabeça. É isso mesmo, eu vou fazer assim, ponto final. E a gente não ora. A gente não busca a direção de Deus. A gente não busca consultar e querer saber o que Deus quer para a nossa vida. Parece que somos independentes, e aquele que entrega a sua vida a Cristo, ele já não é mais uma pessoa independente que vive sozinho. Ele é uma pessoa que tem um compromisso com Cristo. E se eu tenho um compromisso com Cristo, as minhas decisões são decisões que devem dizer respeito a Jesus. Eu devo querer saber qual é a opinião dele em relação àquele assunto. Mas Jesus fala, é lógico que ele fala. De muitas formas. Mas uma delas, por exemplo, é o que Paulo escreve aos Colossenses: seja a paz de Deus o árbitro em vossos corações. Vocês já fizeram esse teste em algum momento de sua vida? Você tem que tomar uma decisão importante. Busca a direção de Deus para ver se vai vir paz ao seu coração. E quando a paz vem ao nosso coração, a gente toma a decisão com muita convicção. E muitas vezes essa paz não vem ao nosso coração, a gente fica na dúvida. Pois é, eu estou sentindo alguma coisa aqui. No fundo, aquilo está incomodando o cidadão, mas ele não quer admitir. Daí ele vai e decide. Ele faz. E lá na frente ele colhe os frutos amargos de uma decisão sem oração. Muitas vezes o fracasso de nossas decisões está relacionado à frequente falta de oração. Essa frase, eu estava procurando essa frase em um livro que eu tenho certeza que eu tenho esse livro, eu já li essa frase, talvez não exatamente assim, mas eu passei hoje, amanhã, uma boa parte da minha manhã procurando essa frase e eu não consegui achar. E eu coloquei ela aqui porque é mais ou menos assim: não devemos orar para que Deus realize nossas vontades, mas para que realizemos a vontade dele. Tem muita gente que entendeu errado a dinâmica da oração. Não, eu vou orar agora porque eu quero comprar um carro, então eu vou orar para que Deus me abençoe para que eu possa ter um carro. Não que não possamos orar por um bem material, não é isso. Mas a dinâmica e o propósito da oração não é se dirigir a Deus como aquele que só está ali, como o Papai Noel. Vocês conhecem, né? A história do Papai Noel. As crianças estão aí pensando um pouco melhor. Escreve uma cartinha: bom velhinho, eu quero uma máquina de lavar nova esse ano. Daí manda lá a cartinha. E de repente ganha o presente. E tem gente que lida com Deus nessa dinâmica. Eu quero carro, eu quero emprego, eu quero casar, eu quero casa, eu quero ser promovido, eu quero a cura por um problema de saúde. É sempre nessa busca por um benefício. Agora, já parou para pensar que a oração, quanto mais nós oramos, mais nós entendemos qual que é a vontade dele para as nossas vidas. Não que ele vai realizar todas as nossas vontades. Você pode pedir, você pode orar pedindo, mas nem tudo que nós pedimos nós ganhamos. E isso funciona com os nossos filhos, não é verdade? A não ser que você seja um péssimo pai, que está dando tudo para os seus filhos e não está educando como deveria. Porque a vida nos ensina que não devemos ganhar tudo. A gente precisa trabalhar assim, né? Aquela criança que toda hora quer um brinquedo e o pai corre na loja e traz brinquedo e nunca sabe o que é um não. Vocês acham que isso é saudável? Aquela criança que quer comer doce o tempo todo. Todo o tempo ela quer doce do supermercado. Ela não come o arroz, o feijão, a batata, a salada. Vocês acham que isso é saudável? Não é. Então, é importante dizer não. Qual é o pai que mais ama seu filho? Vocês sabem qual é o pai que mais ama? É Deus. Vocês já viram quantos nãos tem nos 10 mandamentos? Tem mais não do que sim.
não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Não, não, não. Amar é também dizer não. Não é porque Deus nos ama que Ele vai dar tudo o que nós queremos e que nós pedimos. Muitas vezes vamos receber não de Deus, mas o não de Deus é pedagógico na nossa vida, nos ensina, nos faz pessoas melhores. Agora, quanto mais nós buscamos em oração, e quanto mais nós estamos na presença dEle, mais nós entendemos a vontade dEle para nossa, e não que as nossas vontades serão supridas e atendidas. Que interessante isso. Eu não sabia, não faz muito tempo que eu aprendi, lendo essa frase: não devemos orar para que Deus realize nossas vontades, mas para que realizemos a vontade dEle. E aí o que acontece? O irmão, a irmã começou a orar por um determinado motivo, não recebeu, para de orar. Aí que a gente tem que continuar, até a gente chegar ao ponto de dizer: Deus, me perdoa, porque aquilo que eu estava pedindo, eu nem sabia o que eu estava pedindo. Eu estava pedindo uma coisa que nem era o melhor para a minha vida. Agora eu entendo o que é o melhor para a minha vida. Por quê? Porque começou a entender a vontade de Deus. Eu acho que tem mais um texto bíblico. Eu queria muito colocar esse texto aqui. Olha que interessante o que Tiago escreve para a igreja. Ele diz assim: quando pedem, ele está falando sobre aqueles que não recebem em oração. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E quantas vezes nós achávamos que tinha algo que deveríamos pedir a Deus e que era a coisa mais importante do mundo? Deus, eu preciso disso. Se eu não conseguir isso, eu acho que eu não sobrevivo. E a gente às vezes é tão idiota com algumas coisas: eu preciso disso. E aí o tempo passa e a gente descobre que a gente não precisava tanto assim. Mas orando a gente entende a vontade de Deus. Tem o filho de um pastor amigo nosso que ele entrou no supermercado com 5 anos, agora já está maiorzinho. Ele entrou no supermercado com a mãe dele e começou: pai, mãe, eu tô passando mal. E a mulher se assustou. Eu queria uma figura. E a mulher se assustou: meu filho, o que tu tem? Mãe, eu tô mal. E começou a dobrar o joelho no supermercado, assim, no corredor, e a mulher já desesperada: alguém chama uma ambulância. O que tu tem, meu filho? Eu preciso de um Kinder Ovo. E às vezes a gente parece essa criança, né? Que se não ganhar, parece que vai morrer, vai passar mal. Nem tudo a gente vai conseguir, porque muitas vezes a gente pede mal. A gente está pedindo errado. A gente não aprendeu a pedir. E como que nós aprendemos a pedir? 2 formas. Lendo a Bíblia, nós aprendemos a pedir, e orando, estando mais na presença de Deus, nós entendemos a vontade dEle para poder pedir de maneira adequada. Pense nessa frase. O que esperamos de Deus? Pode ir passando, Christian. Tem alguns itens que eu coloquei ali. O que nós esperamos de Deus? Volta, volta, volta. Eu não vou dizer em quem eu estava pensando quando coloquei ali o casamento, mas depois eu falo. Esperamos que Deus nos dê uma casa, coisa boa, né? Adquirir um imóvel, um carrão, muito dinheiro, encontrar a pessoa certa. Agora, você já parou para pensar que essa pergunta pode ser ao contrário? Tá, o que você espera de Deus? Eu poderia perguntar para cada um de vocês: o que vocês... eu espero que a minha empresa vá bem. Eu quero prosperar financeiramente. Eu quero ser curado de um problema de saúde. Eu quero resolver uma causa na justiça. A gente tem muitas coisas nas nossas listas que nós queremos. Mas e se essa pergunta fosse ao contrário? O que Deus espera de nós? E aí é o que nós vamos ver agora. O que Ele espera de nós? Vai aos poucos aí. O que Deus espera de nós como cristãos, como seus filhos, como igreja, como seus representantes aqui na terra? Vou sair aqui, o pessoal está chegando. Um cidadão ali que vê uma criança, morador de rua, descalço, e oferece o seu calçado. O que Deus espera de nós? Estar em oração, congregando, aprendendo da palavra de Deus, o que vocês têm feito aqui a cada domingo, vivendo em comunhão, em comunidade, a
família de Deus, o que mais Ele espera de nós? Que nós contemos aos outros o que nós temos aprendido, aquilo que nós descobrimos. Os rapazes ali encontraram Jesus, agora estão levando a boa mensagem para outras pessoas. O que Deus espera de vocês? O que Deus espera de mim? Quantas vezes nós estamos dispostos a ajudar alguém que está passando por um período e um momento difícil de sua vida? Ah, mas eu não sou pastor, eu não sei o que fazer. Só sentar para ouvir já faz uma grande diferença. Só oferecer um ombro para que a pessoa possa chorar já vai fazer uma grande diferença. Mas sabe o que acontece? Nós estamos muito preocupados com a outra página da mensagem ali, as outras figuras. É o meu carro, é a minha casa, é o meu dinheiro, são as minhas prioridades, são as minhas vontades, são os meus desejos. E quando a gente inverte essa pergunta, não é o que nós esperamos de Deus, é o que Deus espera de nós. Aí a gente consegue olhar para o nosso lado e ver que tem alguém precisando da nossa ajuda. A gente pode olhar para as pessoas e ver que a gente pode ser útil, pode servir, pode ser servo, ser aquilo que Jesus disse: olha, eu vou servir vocês para que vocês façam uns aos outros. Mas a gente está muito ocupado com as nossas prioridades, aí a gente não consegue enxergar. Mas a pergunta é ao contrário. E eu finalizo essa mensagem. Hoje eu me estendi um pouco mais, normalmente eu consigo concluir em menos tempo, deixando como tema de casa para vocês. Lembram lá na escola, nos primeiros anos, quando a gente fazia o tema de casa? Tema de casa para vocês. Procure orar. Busque praticar a oração. Ah, mas eu não sei. É como falar com um amigo. A gente senta e conversa abertamente. E Jesus é o nosso melhor amigo. Luiz, pode chamar a Bruna ou a Elisama, de repente faz a troca lá. Pede para a Bruna vir aqui, eu preciso da ajuda dela, porque eu canto muito bem, mas eu não quero mostrar o meu talento para vocês. Então eu prefiro... Senão eu faço tudo, eu canto, eu prego, aí eu não preciso mais de ninguém. Então eu prefiro chamar a Bruna aqui. Mas fique como tema de casa para vocês. Tire um tempo do seu dia, da sua semana, vá para um canto sossegado. Ah, eu tenho problema aqui, ó. Meu joelho não dobra, eu não consigo ajoelhar na beira da cama. Não tem problema. Não consegue ajoelhar, ora sentado, deita, em pé. Não tem problema, mas fale com Deus. Comece a experimentar uma vida de oração. E aí aquelas coisas que para nós são tão... Ah, isso aqui é prioridade, eu preciso disso. É na oração que a gente descobre que na verdade a gente não precisava de tanto assim. E aí a gente começa a se satisfazer em Deus.